Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Paulo Câmara, sou Chief Digital Officer da CIT e estou hoje aqui muito feliz e muito honrado de fazer parte de uma conversa super bacana que a gente vai ter aqui sobre um tema que vem ganhando cada vez mais relevância na sociedade, nas empresas, que é o ESG, ou na tradução para o português, ASG, né? Que é uma sigla aí para reunir o conjunto de melhores práticas e processos que as empresas adotam na ótica ambiental, social e de governança corporativa, na busca da construção de um mundo e de um amanhã melhor para todos nós. Hoje aqui comigo, muito feliz de estar com o Lê Maestro, um dos fundadores aí da Gerando Falcões. Ele vai ter chance de contar um pouco da história e da trajetória dele e trazer um pouco das perspectivas dele sobre esse tema, né? E como ele vê isso presente, né? nas empresas, na sociedade de uma maneira geral. Esse aqui, na verdade, esse papo é um aquecimento para um encontro bem bacana que a gente vai ter na próxima semana, no dia 24, que é o Business Impact. É um evento que a CIT está organizando aí com diversos outros parceiros, no qual ESG, construção de futuro, construção de um futuro melhor, é um dos temas-chave. Então, sem mais delongas, passar para o Lê Maestro. O Lê Maestro vai falar um pouco, vão mandando as suas perguntas aí, através, né, do chat dos canais, e no final a gente vai ter um tempinho ali para fazer algumas dessas questões para ele e a gente bater um papo aqui. Tudo bem, Lê Maestro? Está tudo bom contigo? Fala, meu amigo Paulo, que bom te reencontrar aqui Pois pelas é. telas do celular, do Zoom. A gente que já tem trocado bastante, né, trabalhado em conjunto em projetos. Queria muito te agradecer toda a sua equipe, a CIT, por esse convite, para a gente poder fazer essa troca que é super importante, né? Na nossa trajetória de Gerando Falcões, unir as expertises da favela com a expertise do setor privado, esses dois públicos, construir essas pontes, né, e quebrar esses muros sempre trouxeram muito sucesso para o terceiro setor, para as favelas e para as empresas também. Acho que a gente já está fazendo o ISD na prática há bastante tempo, né? E agora o tema começa a ganhar mais corpo, que é ótimo, para a gente ganhar ainda mais capilaridade sobre o tema e ter mais pessoas e empresas engajadas. Bom, rapidamente, eu sou o Lê Maestro, cofundador da Rede Gerando Falcões, cresci no extremo leste de São Paulo, último bairro da Zona Leste, num contexto social muito parecido com a galera que a gente atende hoje, inclusive. Então, meu pai, infelizmente, envolvido com problemas de vício, eu via agressão todos os dias em casa dele contra minha mãe, meus irmãos mais velhos também viciados em drogas. Era um conflito generalizado na minha casa. Eu tinha 6 anos de idade nessa época. Ia brincar no quintal da minha avó e lá o problema era outro, porque os meus tios na época eram assaltantes. Então a gente brincando no quintal, Paulo, de repente a casa da avó era invadida por policiais ou por grupos rivais e a gente convivendo com esse contexto. Quando eu completei 11 anos, eu me apaixonei pelo esporte, que foi o skate. Até os 13, eu pratiquei muito, comecei a competir. Com 3 anos e meio, eu já tinha um patrocinador, algumas propostas para seguir carreira, mas acabei me machucando, tendo que parar de andar por 6 meses. Acabei entrando numa profunda depressão que durou 2 anos, até que no final desses 2 anos eu acabei ingressando nas drogas e fiquei 8 anos da minha vida dependente de cocaína, e depois de quase morrer de overdose, eu fui para uma casa de recuperação e foi lá que começou a minha trajetória no terceiro setor. Então eu descobri um outro talento que eu tinha além do skate, que era a música. Resolvi unir esses 2 talentos para criar um projeto social no bairro. Quando eu voltei para o bairro, recuperado, eu me reconectei com o Edu Lira, que vocês devem conhecer bem, que é o fundador da Gerando Falcões, e ali a gente inicia uma trajetória de impacto social na nossa comunidade, que começou com palestras em escolas
e oficina de skate, depois virou um polo de cultura e esporte, depois frente de qualificação profissional, depois inserção do egresso no mercado de trabalho. Aí a gente aprendeu com o setor privado, Paulo, como fazer gestão de metas, indicadores, o que é governança, o que é prestação de conta, como, né, ser auditado por empresas como KPMG, e aí fidelizar parceiros, e falamos, poxa, precisamos levar essa metodologia de trabalho para outras organizações sociais no Brasil, e começamos a expandir para outros estados, levando esse método de trabalho para outros líderes sociais que começaram como a gente. Resumidamente, hoje, a Gerando Falcões, além de ter expandido para outros estados, também criou uma universidade para líderes sociais, para que a gente capacite, forme esses líderes nas competências de gestão e de autoconhecimento, para prepará-los efetivamente para ampliar o impacto na sua favela, saberem como lidar com as empresas, entenderem também o conceito de ESG na teoria, porque na prática, às vezes, né, eles já estão fazendo, tentando se conectar, co-criando coisas com empresas, para que a gente consiga, no longo prazo, como um grande ecossistema de soluções sociais de combate à pobreza, conseguir, de fato, mandar a desigualdade da favela para o museu. Então, para terminar aqui a minha fala sobre Gerando Falcões, além disso, nós também somos hoje uma ONG que trabalha negócios de impacto social, como o varejo social que a gente tem, que é o nosso bazar. A gente também tem uma frente de novos negócios, criando collab com grandes empresas. A própria CIT é uma investidora. Co-criamos aí um projeto em conjunto, certo, Paulo? Para atender jovens de periferia e de favela. Ou seja, a nossa ambição é que no futuro a gente consiga, através de um projeto que vocês, quem acompanha Gerando Falcões tem visto, que é chamado Favela 3D, que o Edu tem falado muito sobre isso, realmente redesenhar a forma como a favela existe hoje para uma favela que tenha moradia digna, fomento ao empreendedorismo, fomento à geração de renda, saúde, educação de qualidade humanizada, urbanismo social, e a gente consiga, de fato, no futuro, juntos, como um grande ecossistema e uma rede, dizer que nós conseguimos erradicar a pobreza, combater a desigualdade e ter mandado a favela para o museu. E desde sempre, Paulo, a gente entendeu que não dá para fazer essas transformações sozinho. Então, a gente sabia também que tinha muita expertise da favela, coisas que a gente tinha adquirido com a nossa vivência, com a nossa prática, que eram super importantes, mas tinham expertises, inteligência, formas, métodos que o setor privado, que a pessoa que vem de uma outra realidade que a gente, que teve a oportunidade de estudar em Harvard, também poderia agregar para que a gente criasse uma forma de trabalho mais poderosa. E quando a gente conseguiu fazer isso de forma eficiente, foi muito bom para a Gerando Falcões, melhor ainda para as famílias que são atendidas na ponta e também para as empresas, que conseguiram entender de forma ainda mais profunda e também de maneira mais eficiente qual que é o seu papel, né? E por isso nós resolvemos entrar também numa frente muito importante, que é a de ESG, Paulo. Então nós, vou aqui vender o jabá aqui, mas para falar também do conceito, nós criamos um curso de ESG na Gerando Falcões, justamente para falar sobre teoria, sim, ESG, mas trazer ali muito sobre expertise de favela, criar um processo imersivo dos colaboradores dessas empresas para poderem vivenciar a ponta, entenderem os seus moradores, entenderem as problemáticas de perto, entenderem o que criou todo esse problema devastador de desigualdade no nosso país, para, em conjunto com esses especialistas, que nós chamamos de especialistas de periferias e favelas, e também do setor público e privado, voltarem para dentro das empresas, criando programas de ESG, de responsabilidade social, que tenha uma eficiência maior na governança dessa empresa,
nos impactos ambientais e, sobretudo, nos impactos sociais. Ou seja, é o ganha-ganha de fato. E o que eu observo sobre o tema que está sendo muito falado hoje, Paulo? Eu acho que há muito tempo já se discute de uma forma tímida dentro da maioria das empresas essa questão de meio ambiente, de social e de governança. Mas, dado ao novo mundo que nós estamos, a aceleração de como as coisas se deram, sobretudo depois da pandemia, as empresas que, no máximo daqui 10 anos, não entenderem isso e não estiverem praticando isso de uma forma eficiente, digamos assim, de uma maneira um pouco mais ampla, correm um risco até de deixarem de existir, de ter o seu produto menos consumido pela massa, que é a massa que está inserida nessas regiões de periferias e favelas, os seus serviços, o risco também de terem colaboradores não tão muito engajados, porque a consciência dessa nova geração, dos novos profissionais que estão se formando, dos jovens que estão sendo inseridos, né, dos herdeiros, inclusive, mudou. Então, é um povo mais, é uma massa mais crítica, que entende melhor os seus direitos, que reivindicam seus direitos, que sabem também os seus deveres, que vão para a rua, que querem entender, aquela empresa ali, qual que é o programa de responsabilidade social que ela tem? Como que ela ajuda? Como que ela está preocupada com a diversidade? De que maneira ela trabalha isso aqui dentro? E isso é fundamental, porque a Gerando Falcões hoje se tornou uma organização que contrata, Paulo, pessoas de diferentes realidades e de diferentes públicos, né? E mesmo dentro da Gerando Falcões, a gente vê essa preocupação das pessoas de, poxa, aqui tem diversidade, tem mulher em cargos de liderança, tem negros, e tem muitos que migram para Gerando Falcões, inclusive, porque vêm atrás disso. Então, e profissionais de altíssima qualidade, que trabalharam em grandes multinacionais, hoje trabalham também dentro da Gerando Falcões, porque também estão buscando esse propósito para suas vidas, né, Paulo? Então, eu acho que o ESG, ele é um mercado de 30 trilhões nos próximos anos, mas mais do que isso, ele também, eu acredito que ele vem para acelerar um trabalho de humanização do mercado como um todo. E eu acho que eu chamo de humanização, outros chamam de autoconhecimento, outros chamam de desenvolvimento de soft skills ou habilidades socioemocionais, ele é fundamental para que as empresas continuem existindo e crescendo, para que as organizações sociais continuem também absorvendo dessas empresas a expertise, a inteligência e também o recurso financeiro. Mas só o recurso financeiro não basta, tem que ter o envolvimento mesmo das empresas, dos colaboradores, para que as pessoas que mais precisam, para que as regiões que mais necessitam possam receber, em conjunto com essa rede, com esse ecossistema, com a união desses setores, serviços que vão transformar as suas realidades. Serviços que, de fato, vão melhorar a questão do meio ambiente. Serviços que, de fato, vão gerar renda para os menos favorecidos. Serviços que, de fato, vão trabalhar na questão do saneamento. Não faz sentido, por exemplo, a gente, no século que nós estamos, com tanto avanço tecnológico, a gente ainda ter favelas como eu conheço e visito no centro de São Paulo, colado com toda a evolução, que são de barraco, que o esgoto passa a céu aberto, que as crianças têm problema de bicho do pé porque o solo é contaminado. Então, essas coisas não fazem mais sentido. E eu acho que o problema não é falta de dinheiro, o problema não é... Eu acho que é falta de gestão, e da gente acelerar o processo de consolidação desse ecossistema. O ecossistema que une o setor privado, que une o terceiro setor, que une políticas públicas, que une a sociedade como um todo, para que a gente consiga combater todas essas mazelas de uma maneira mais acelerada e juntos consigamos eliminar
toda essa pobreza de uma forma geral, o que é bom para todo mundo, né, Paulo? Também não é legal alguém que conseguiu vencer na vida ou que já nasceu numa situação de, digamos, financeira melhor, ter que se proteger com tanta grade, com tanta segurança, com tanta câmera, com tanta coisa, porque a violência é um problema de desigualdade social. É um problema de equidade no nosso país, é um problema de falta de educação, né? Um menino que vai para o tráfico e que vê aquilo como sua única opção de vida, isso é um problema seríssimo, porque o mundo está cheio de oportunidades para ele. E como que ele não entende essa oportunidade, né? Inclusive no projeto, né, Paulo, que nós criamos em conjunto com a CIT, isso está lá, bem pontuado, com soluções para que esse jovem tenha acesso, de fato, a essa informação. Porque, às vezes, o que vai mudar na vida dele não é só a oportunidade, mas ele precisa saber que a oportunidade existe. E se ele não sabe que a oportunidade existe, ele vai continuar indo para aquilo que está mais perto dele, para aquilo que chega mais rápido dele. Eu conheci a história de uma jovem que tinha 17 anos, e ela nunca tinha saído da favela, ela não sabia o que era o McDonald's, e ela trabalhava na biqueira da favela. E aí um namorado dela, que é um amigo meu, eles começaram a namorar, e ele levou ela pela primeira vez no shopping, com 17 anos. E ela entendeu o universo, o mundo, como as coisas funcionam. Olha que coisa louca. E ela saiu do tráfico e foi trabalhar como vendedora, porque ela viu que tinha outra oportunidade. Então, eu acredito que a gente precisa, como sociedade, como terceiro setor, como empresa, como poder público, aproveitar, no bom sentido, esse boom, né, que o ISD tem provocado não só no Brasil, mas no mundo. Diversos cursos estão sendo lançados de empresas grandes, ou alguns até gratuitos. A gente precisa aproveitar essa nova onda para consolidar essa visão e unir essas expertises, essas inteligências e criar produtos, criar soluções que vão combater essa desigualdade e que, sobretudo, também vão dar retorno para as empresas. Porque eu acredito que o empreendedorismo é bom, gera emprego, gera renda, e nós temos que fazer crescer, né, os negócios do nosso país, temos que gerar cada vez mais negócios para gerar mais empresas. Então, se a gente conseguir fazer isso juntos, a gente consegue combater de forma muito eficiente toda essa problemática que existe no nosso país. A gente também está gerando negócio aqui, viu, Paulo? Nós gerando Falcões. Vendendo curso, bazar, e-commerce, justamente para poder gerar mais emprego e gerar mais renda para os programas sociais continuarem existindo. E estamos fazendo isso com parceiros diversos, com empresas diversas, inclusive com vocês da CIT, que nos ajudam muito na formação de jovens e no cumprimento do nosso plano aqui no Brasil. Bom, dito isso, Paulo, eu fico aberto aqui, se já tiver perguntas, para a gente poder... Temos sim. Eu tenho algumas, para dar tempo do pessoal ir mandando. Cara, eu já tinha ouvido você contar a sua história já algumas vezes, mas é sempre uma... É muito... Ao mesmo tempo, eu acho que tem um lance dramático, mas tem um lance legal também, que eu acho que mostra... E eu queria emendar uma pergunta em cima disso, né? Você, querendo ou não, conseguiu, né? Você conseguiu escapar dessa triste trajetória aí que a gente vê tantos jovens, infelizmente, seguindo, né? E hoje a gente vê muitas empresas, de maneira genuína, querendo dar oportunidades de trabalho para esse jovem. E nós somos uma delas também, né? Temos feito, mas isso não é simples, né? Não é simplesmente abrir, né, uma oportunidade de trabalho. Esse jovem, ele parece, isso que eu queria te ouvir, parece que ele precisa de um pouco mais de apoio, né? Não é só dar o trabalho, né, a oportunidade. Eu acho que tem um ecossistema em torno disso, social, cognitivo, emocional, que, de alguma maneira, parece que as empresas também precisam se preocupar com isso. Isso que eu queria ouvir, sua visão. Muito, muito boa pergunta. Precisam se preocupar e estarem dispostas a trabalhar na formação desse jovem depois que ele é empregado, inclusive, assim.
Porque dentro da minha própria trajetória, como você pontuou, Paulo, parar de usar droga foi uma questão muito importante e difícil, mas foi um dos detalhes. Depois disso, eu tive que me desenvolver tecnicamente e eu tive que me desenvolver emocionalmente também para vencer uma série de bloqueios emocionais, de crenças limitantes, de crenças que limitavam, por exemplo, essa menina de 17 anos para entender um novo universo, e de atrasos que foram criados por conta de uma educação de não muita qualidade. Então, eu tive que percorrer essa trilha. E o jovem também necessita dessa trilha. A gente precisa não só dar oportunidade para esse jovem, mas precisa prepará-lo para a oportunidade. Aqui na Gerando Falcões, por exemplo, a gente tem um programa que chama um programa socioemocional, que 6 meses antes dele ir para qualquer curso ou para empregabilidade, a gente trabalha 100% esse desenvolvimento de soft skill, de descoberta de vocação, dele entender quais são as crenças limitantes dele ter um trabalho com psicólogo, com coach, com um mentor de uma empresa que já vai ajudar ele nessa descoberta da vocação, de como ele também precisa se comportar, o que ele vai enfrentar quando ele estiver empregado, até de simulações, Paulo, assim, sobe esse elevador aqui, tá vendo? Esse aqui é o tipo de sala que você vai lá no futuro entrar, esse é o tipo de público que você vai conviver, não se sinta inferiorizado, porque às vezes o jovem nem na entrevista ele vai, porque ele tá com medo. Ou quando ele vai, ele não consegue olhar no olho do entrevistador. E se ele passa, às vezes ele fica lá 2 meses porque ele se sente muito inferior àquele público e volta. Então, a gente tem todo um trabalho de preparar esse jovem para ele ser inserido dentro dessa realidade, e a empresa também precisa entender como recebê-lo e ter essa visão globalizada desse jovem, de onde ele vem, como que é a família dele, até para ter um pouco mais de paciência e orientar melhor ali na gestão do dia a dia. Eu acho que, dando um testemunho aqui nosso, eu acho que foi uma grata surpresa a gente ver, né? Você falou do terceiro setor, né? Como tem tanta gente boa no terceiro setor fazendo, e acho que vocês são talvez um exemplo muito legal disso, mas existem muitas entidades, muitas ONGs, muitas associações fazendo trabalhos muito sólidos, muito sérios em relação a isso, e quanto é importante essa parceria, né? As empresas, porque a gente nas empresas foi criando já processos de integração, etc., mas que não são, via de regra, focados nessa realidade, né? Então, a gente também precisa se aproximar do terceiro setor, que já faz esse trabalho com bastante consistência, e aí trabalhar juntos, né? Uma inclusão mais sólida, né? Sim. Por favor, eu acho que você ia complementar alguma coisa. Não, e só para complementar, mas e aí, uma vez que esse jovem também entende tudo isso, e assim como eu, ele ressurge de dentro para fora, ele se torna imbatível, porque ele já tem na pele a resiliência, porque teve que enfrentar a crise desde quando nasceu, criatividade, porque não tem nada, então tem que fazer muito com o que tem. Então ele carrega uma série de habilidades que ele aprendeu e adquiriu da pior forma possível, que não é recomendado que ninguém adquira da forma que a maioria de quem está na favela adquire, mas ele adquiriu, assim como eu adquiri. E uma vez que você entende isso e ressurge, se posiciona e trabalha tecnicamente também as suas habilidades, boa. A gente tem um caso, por exemplo, de gente que saiu do sistema carcerário, entrou na empresa como auxiliar, depois se tornou um dos melhores vendedores da empresa, depois o melhor vendedor da empresa e depois o melhor gerente da empresa, ganhando e saiu da prisão. Então, é isso, porque ele pegou toda aquela casca, aquela força e aquela inteligência social que ele adquiriu, aplicou para sua carreira e acaba que se torna um sucesso. Então, é um ganho para a empresa também ter a galera que vem dessa realidade para somar com quem vem de outra realidade e dentro da própria organização criar essa troca, né?
que é um ganho fenomenal para a empresa. Muito bom, muito bom. Eu anotei uma coisa que você falou em algum momento e eu vou te pedir, galera, tem perguntas chegando aqui, eu não estou esquecendo disso não, é mais para a gente ir aquecendo aqui. Num determinado momento, você estava falando da necessidade, você falou, olha, ESG, talvez a sigla em si seja, né, mais nova, ou tenha ganhado visibilidade maior de maneira recente, mas, né, as empresas já fazem ações desse tipo há um certo tempo, mas, né, você fez um contraponto de que talvez o momento atual aí da pandemia gerou uma demanda para acelerar isso muito forte, né? E aí você falou uma coisa que eu queria pedir para você explorar um pouco mais, você falou, dinheiro não basta. Porque eu acho que essa costuma ser a resposta meio padrão, né, do mundo corporativo, que é colocar dinheiro, né? Colocar dinheiro em ONGs, colocar dinheiro em projetos, né? Bolsas, etc. E óbvio que isso ajuda, né, na equação, mas você falou, pô, isso não basta. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, de por que não basta? Que papel a mais é esse que as empresas precisam ocupar? Eu acho que um papel que muitas empresas nessa trajetória de Gerando Falcões ocuparam, assim, que é do envolvimento. Então, o dinheiro é fundamental, sem ele as coisas não acontecem. Mas, se você doa o dinheiro e não se envolve, não cocria, não, de alguma forma, não compartilha também experiências e expertises, o dinheiro acaba. Então, até o fato da gente ter criado uma universidade para líderes sociais foi para transferir de forma mais acelerada esse know-how que faz, inclusive, o investimento da empresa ser melhor utilizado e até fazer com que esse recurso vire mais recurso, para que esse líder ganhe fôlego, por exemplo, através do dinheiro, que sustenta durante algum período aquela organização, e aí ele consegue pensar em produzir, aliado a uma mentoria, aliado ao presidente, ao vice, ao diretor, ir lá, andar com esse cara na favela, entender a realidade, aliado a esse fôlego que ele ganha com o dinheiro que ele está conseguindo pagar as suas contas, criar soluções, mais projetos, para que quando chegar no término daquele, por exemplo, um ano de parceria, ele tenha muito mais coisas para executar, a empresa tenha muito mais coisas do seu interesse também e que faça sentido para a ponta, e essa parceria se prolongue. O dinheiro pelo dinheiro, é isso, ele acaba. Mas se você compartilha inteligência, se você compartilha expertise, se você compartilha experiência, se você está perto, se você está junto, trabalhando em rede, a possibilidade do impacto ser 3, 4, 5 vezes maior é muito grande, como foi para Gerando Falcões. Em alguns momentos, a gente fez parcerias de não dinheiro, mas de serviço. E esse serviço ajudou a gente a estruturar melhor algumas áreas, inclusive, e fazer com que a gente conseguisse ampliar o nosso impacto. Bacana. Eu acho que tem esse ponto, né? Também das empresas ajudarem muitas vezes com o que elas fazem de melhor, né? Um pouco da nossa ótica, por exemplo, a nossa proposta de valor com as grandes empresas, a gente trabalha com algumas das maiores aí do Brasil e do mundo, é essa de usar o digital, a tecnologia para destravar, né, o potencial dos negócios, etc. Então, como é que a gente usa isso também nesse tipo de causa, né? Eu acho que é um convite também para as empresas trazerem o seu DNA para essa, e não só o seu dinheiro. Dinheiro sim, porque como você falou, sem dinheiro também a gente fica muito limitado nas opções, mas trazer a sua essência também, né, para essa conversa, né? Não, exato, como a gente implantou no começo da Gerando Falcões, por exemplo, o sistema de gestão da Ambev. A gente foi lá, aprendeu com eles vieram, fizeram um mega trabalho internamente e depois surge um programa que é o VOA, que hoje ajuda ONGs no Brasil inteiro. Então, acho que esses exemplos são legais, né? E outras empresas como a Accenture, que ajuda a gente até hoje, planejamento estratégico, em melhorar nossa governança. Então, muita coisa que a Gerando Falcões hoje faz
é baseado no que a gente aprendeu com essas empresas. Na área de tecnologia, o quanto vocês já nos ensinaram nos espaços que a gente já teve. Então, isso é fundamental, assim, esse envolvimento é fundamental. E eu acho que também abre um leque para as empresas, como você trouxe, Paulo, que às vezes não sabe como ajudar, não sabe como chegar, não sabe como fazer. Então, existem várias formas de fazer, e a melhor maneira de fazer de forma eficiente, produtiva e que faça sentido é estando envolvido com essa ONG, com esse líder, com essa comunidade. E aí, já pegando perguntas que estão vindo aqui, que conecta bem nisso que você falou, né? Talvez você que tem a chance aí de interagir com muitas empresas diferentes e está olhando para isso tudo que está acontecendo, para o pessoal que está naquela empresa que talvez está nesse momento que eu falei não, a gente põe dinheiro, mas está com esse sentimento de que a gente precisa se envolver, ou mesmo que quer pôr dinheiro, mas quer também fazer isso de um jeito mais comprometido. O que você pode adiantar aí de boas práticas, de más práticas, baseado no que vocês observam aí, né, com todos os parceiros aí com os quais vocês interagem? Eu acho que uma coisa fundamental é os dois lados estarem abertos. Então, a empresa querer e quem está lá na ponta também está aberto para receber essa empresa e está aberto para receber esse público, que não é o público que geralmente a galera que está na ponta está acostumada a se relacionar. Uma vez que isso existe, uma ótima prática é visitar o espaço físico onde essa ONG, esse líder está inserido. É sentir o cheiro das pessoas. É olhar com seus próprios olhos, não só pela TV, esse esgoto a céu aberto. Conversar com alguém que está lá morando numa situação de extrema vulnerabilidade. Entender qual que é o contexto de educação que aquelas pessoas receberam. E quando isso acontece, Paulo, a visão de mundo pessoal e profissional muda completamente. E quando você faz isso, quando você muda, quando você entende a realidade, você volta para a sua empresa com muito mais ferramentas para criar soluções, para criar produtos, para criar iniciativas que vão fazer sentido para quem está lá na ponta e que, consequentemente, também vão fazer sentido para a empresa. Então, se eu pudesse ressaltar aqui uma prática fundamental, é ir na favela, ou ir lá nos ribeirinhos da Amazônia, seja onde for, e co-criar, junto com quem está naquelas situações, os seus projetos. Que, inclusive, foi o que vocês fizeram também, reunindo várias organizações sociais, né, para co-criar o projeto aí com a CIT. Essa prática, posso dizer para vocês que é a maior, assim. E aí você também, a empresa começa a entender que quem está lá do outro lado também não é um bicho de 7 cabeças, não é uma pessoa tão diferente assim. E aí a outra pessoa, quando recebe, também tem, nossa, achei que vocês eram tudo ETs, assim, que pensavam, e você vê que não, a gente é igual. Às vezes estamos numa realidade social diferente, condições financeiras diferentes, mas sente às vezes igual. Às vezes os problemas de família são o mesmo. Às vezes está querendo resolver o mesmo problema de lugares diferentes. Então é uma oportunidade também para entender o outro e conseguir fazer com que o seu projeto, a sua iniciativa da sua empresa e a sua vida como pessoa, a sua vida pessoal também seja melhor. Essa é uma boa prática. E aí, a má prática, eu acho que é o contrário. É a gente tentar entender o que o outro quer sem perguntar para ele o que ele quer. É a gente criar soluções que a gente acha que vai funcionar sem entender aquela realidade. E não é só a empresa que faz isso. A gente, às vezes, na ansiedade de oferecer um serviço de transformação, a gente já viu ONGs também errando nisso. Nós vamos oferecer X projeto porque X projeto vai funcionar. Só que aí você quer oferecer aula de judô, a criança quer fazer tênis, entendeu? Você não perguntou para ela o que ela quer fazer. Então, acho que uma má prática, usando um exemplo bem simples, eu acho que é não entender a outra realidade e oferecer soluções
sem perguntar antes ou sem entender melhor a ponta lá, né? O consumidor final, digamos assim. E olha que interessante, né? Porque eu acho que todas as empresas hoje, e isso é uma tendência cada vez mais forte, tem falado muito de colocar o cliente no centro, né, das decisões, né, de verdadeiramente entender o que o cliente quer, dar voz ao cliente ao longo de todo o processo, né? E às vezes se esquece disso na hora de embarcar nessas ações de ESG, né? Na maior das boas vontades, mas também todos nós numa situação privilegiada, né? Que somos, né? Eu sou, né? E numa situação de privilégio, eu não vivi essa realidade, né? Então é fundamental mesmo a gente se aproximar de quem vive e co-criar, né? E unir esses esforços. Muito bom. Tem perguntas aqui também, algumas chegando aqui para mim, sobre... Geralmente a gente fala de ESG assim, nas grandes empresas e a gente já pensa direto na camada de liderança dessas empresas. O que faz sentido, né? São os líderes, eles que direcionam as estratégias das empresas. Mas e o restante da organização? Tem algum papel também para alavancar esse tema? Como que essas pessoas que estão dentro das empresas e que estão vendo esse assunto e que querem ajudar a ser agentes de mudança, né, dentro das empresas onde eles trabalham, que caminhos que essas pessoas têm aí na sua visão? Eu acho que chega assim, né, via liderança, via parcerias, né, via algum setor, mas inclusive dentro do curso de ESG da Gerando Falcões, a gente tem turmas mistas, Paulo. Desde o cara é o diretor da área de RH, mas o estagiário também vai fazer o mesmo curso que ele, e em conjunto eles vão co-criar a solução. E criar essa diversidade na criação de soluções dentro da empresa é fundamental, porque você une idades diferentes, vivências diferentes, realidade social diferente, porque às vezes o estagiário está chegando numa realidade diferente econômica de quem já está lá na cadeira de diretor ou de gerente. Às vezes você tem dentro da sua empresa alguém que mora na favela também, que está lá numa posição diferente, né, da liderança realmente. E é fundamental, porque essas pessoas, assim como o especialista de periferia e favela, assim como o líder social, assim como o morador, ele também ajuda na construção dessa visão. E ele participar é fundamental para a empresa, porque ele fica mais engajado, ele acredita mais na empresa, ele se sente mais à vontade, mais feliz de trabalhar num lugar que se preocupa com as pessoas. Então, é fundamental para co-criar soluções, para estar engajado na implantação dessas soluções e também para que a empresa consiga ter os seus colaboradores mais conectados com aquela visão, né, e produzindo mais. E eu não tenho medo de falar isso, de produzir mais, assim, porque, de novo, a gente também acredita no empreendedorismo e é importante que a renda seja gerada, que as empresas também cresçam para gerar ainda mais emprego. Então, é nesse sentido que eu vejo o ganha-ganha, do colaborador também poder participar. Bacana. Você falou também num determinado momento que você acha que em 10 anos, né, essas empresas que não atuarem de maneira séria, né, nesse tema de ESG, talvez nem mais existam, né? Ou provavelmente as que atuaram, passaram na frente, se tornaram muito mais protagonistas, né? Você pensa isso também dos profissionais dentro das empresas? Você acha que os profissionais também que não se engajarem de alguma maneira nisso vão ir perdendo protagonismo também dentro das corporações? Eu acho que sim, eu acho que está muito conectado, né? Porque as empresas são feitas desses profissionais, né? É feita de gente, né? E aí, se a gente tem esses profissionais não acreditando nisso, se a gente tem líderes não liderando com essa visão e não entendendo também esse novo mundo, fica difícil até de gerir um time dentro de uma empresa, né? O comportamento das pessoas vai mudando, o comportamento dos liderados vão mudando, o comportamento da empresa vai mudando. Então, se o profissional também não estiver adaptado a essa nova realidade, ele não vai conseguir produzir, ele não vai conseguir se sentir bem na empresa, se ele for o colaborador, se ele for o líder, ele não vai conseguir gerenciar bem o time dele e, consequentemente, ele vai ficando também para trás.
Hoje em dia, acho que há muito tempo, né? Eu acho que isso fica cada vez mais evidente. Mas eu acho que as competências técnicas são fundamentais, em alguns cargos são imprescindíveis, mas, sobretudo, na liderança das empresas e para quem quer crescer, saber trabalhar nesse novo mundo, saber entender essas questões do ser humano, saber gerenciar pessoas do ponto de vista de que nós estamos num período da humanidade em que depressão e uma série de problemas emocionais são... eu li uma publicação que a ONU fez, que daqui a 20 anos depressão vai matar mais do que câncer, do que AIDS. Então, tudo isso está conectado, tudo isso é responsabilidade social, tudo isso é educação humanizada, tudo isso é o novo mundo já acontecendo. E o profissional que não se adaptar, ele não vai conseguir ser profissional, porque o jeito antigo de se trabalhar, o jeito antigo de gerenciar pessoas, o jeito antigo de liderar, o jeito antigo também vai ficar obsoleto. Então, eu acredito muito nisso, sim. Bacana. Outra pergunta aqui, Maestro, como você avalia o Brasil, né, as empresas do Brasil aí, em relação a outros países que talvez sejam mais maduros, né, na adoção dessas práticas, dessas políticas de ESG? Primeiro, como é que você compara, né? O Brasil, estamos muito para trás ou não? Estamos no mesmo nível? Que visão vocês têm disso daí, do que vocês observam? Eu acho que não só nessa questão, mas eu acho que o Brasil ele é atrasado em tudo, né? Em relação a outros países. Então, eu não vejo que é um problema somente esse atraso é um problema das empresas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já se doa em equity, né? Em ações. No Brasil, isso ainda não acontece. Mas lá fora, um monte de coisas também já são muito avançadas que aqui no Brasil não é. Então, acho que não é um problema só desse pilar, é um problema de Brasil, é um problema de gestão pública, é um problema, infelizmente, de corrupção que existe, é um problema generalizado de Brasil. Então, acho que quase tudo aqui é atrasado. Então, essa é a minha maneira de enxergar. Mas, por outro lado, Paulo, eu tenho visto muito otimista o mercado, muito otimista essa nova onda de ESG, e vejo uma aceleração desse envolvimento, desse processo muito grande, que eu acho que em muito pouco tempo a gente vai estar igualado a outros países, e numa pesquisa mais aprofundada, eu acredito que a gente já está na frente de muitos outros. Então, essa é a minha visão. Muito bom, que bom. Eu acho que a gente precisa também dar espaço para quem está fazendo isso legal, né? Então, também queria te pedir para você, e você fez isso de alguma maneira pontual, mas acho que ajuda também a dar alguns exemplos, né? Que você pudesse citar aí, contar com um pouquinho mais de detalhe, uma, duas iniciativas aí ou que vocês estão participando, ou alguma outra, né, alguma outra rede, alguma outra ONG está participando junto, né, com o setor privado, etc., que você acha que mostram caminhos, né, mostram aí ideias, né, para empresas que de fato estão querendo ser mais audaciosas, né, nesse nível de contribuição. Bom, a gente tem muitos parceiros hoje, né? Desde os pastores, muitas investidores hoje, desde os investidores master que patrocinam, né, toda a expansão da Gerando Falcões como um todo, que são muitos empresários, como Jorge Polema, Eli Horn, empresas gigantescas. E temos muitas parcerias técnicas, que eu acho que é bacana até para a gente exemplificar aqui, Paulo. Uma são vocês, né? Então, já falei de vocês 3 vezes, mas eu acho que vale ressaltar. Mas dando alguns outros exemplos, por exemplo, a Falcons University é uma universidade que tem uma plataforma híbrida
de ensino com videoaula, com texto dialógico, com podcast, com aulas ao vivo. Líderes do Brasil inteiro se conectam dentro do Canvas. Eu já recebi feedback de alunos que estudaram em grandes universidades, que olharam para dentro da nossa plataforma, com o nosso conteúdo, e falaram, nossa, cara, nem lá na nossa faculdade está tão organizado assim. E a gente conta hoje com, por exemplo, a VG Educacional, que é uma empresa de soluções de educação para o digital, que só faz isso para grandes empresas e faz isso para a Gerando Falcões de forma gratuita na parceria. Então, a gente consegue ter uma universidade muito bem estruturada, com um parceiro técnico que não investiu dinheiro, mas investiu o seu tempo, a sua inteligência, as suas ferramentas, os seus colaboradores para criar um conteúdo de extrema qualidade e fazer isso acontecer. A gente trabalha o desenvolvimento humano das lideranças sociais. E aí a gente tem, por exemplo, o Oliveira Foundation, que é uma organização que trabalha 100% essa transformação de mindset, com coach, com uma metodologia incrível, e que faz isso também 100% gratuito dentro da Falcons, trabalhando nesse desenvolvimento da liderança para ele entender melhor como fazer a gestão do seu projeto, como gerenciar melhor o seu recurso financeiro, a partir também de uma mentalidade saudável. Né? E, por exemplo, o Bazar Social da Gerando Falcões, o Varejo Social da Gerando Falcões, foi feito através de uma parceria com a XP, onde a XP faz um investimento em empréstimo para a Gerando Falcões devolver depois esse empréstimo para a XP. Então, tem várias iniciativas acontecendo, desde como você investe, desde empresas que investem em recursos, como empresas que investem o seu conhecimento técnico para que a gente consiga concluir o nosso objetivo final. Hoje a gente tem, Paulo, só na Falcons, 278 voluntários. Professores como Sandra Dioff, Sandra Magaldi, Capitanovas, grandes executivos do mercado, transferindo know-how para a liderança social de favela e expandindo essa tecnologia social com polos ao redor do Brasil inteiro. Chegamos a 278 mentores para ajudar a gente a fazer isso. Então, acho que tem muitos exemplos dentro da Gerando Falcões, é um universo aqui de exemplos para dar. Muito bom. E é o que eu falei, né? Além de vocês, tem várias outras redes também fazendo trabalhos muito legais também, e eu acho que é o que eu falei, o que não faltam são opções, né? São alternativas para se engajar nisso, né? Para se tem a vontade, tem os caminhos para fazer isso acontecer também. Exatamente, tem ONG no Brasil inteiro, tem favela demais, são 14 mil favelas no Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente, e eu acho que é isso, esse movimento de rede precisa acontecer, precisa existir. A gente tem que dilacerar todo o ego e vaidade pelo bem comum, né? Então temos que unir as ONGs, unir todo mundo para fazer isso acontecer, Paulo. Muito bom. A gente está se encaminhando aqui para o finalzinho, né, Maestro? Tá, né, passa rápido, né? Eu queria te pedir para, né, fazer aqui um fechamento e penso assim, talvez quem está assistindo e que de alguma maneira está saindo dessa conversa mobilizado, né? Puxa, eu quero fazer isso acontecer aqui dentro da minha empresa, né? O que você acha que essa pessoa pode fazer terminando essa live aqui, né? Por onde ela vai, né? O que você recomenda aí? Bom, recomendo que, se possível, entre em contato com a Gerando Falcões. Exato, bom. Para a gente co-criar soluções e poder te ajudar a entender melhor isso. Mas se você também já conhece uma organização, se você já está conectado com empresas que estão fazendo isso, se a sua empresa já está fazendo isso, eu recomendo pegar todo esse aprendizado aqui, humildemente, né, que a gente aprendeu aqui em conjunto, e aplicar. Porque o planejamento é importante, só que sem aplicação não dá resultado. E eu garanto para você que assistiu essa live, ou se ainda vai assistir isso, ficar aqui gravado, que essas dicas, esses caminhos, eles funcionam e funcionam muito bem para os dois lados.
e vai ser uma grande mudança na sua vida pessoal, profissional e da sua empresa, se forem aplicados de fato. Então, entra no site gerandofalcões.com, procura, a CT também faz muita coisa legal, tem muita coisa que eles também, inclusive, acho que vão compartilhar mais aí nos próximos encontros, mas eu sou muito fã da CT e do que vocês estão fazendo aí, queria muito agradecer mais uma vez, inclusive, ou procure uma organização que você se sente à vontade, que você já tem confiança e faça, porque a mudança não vai acontecer através de uma instituição, a mudança do nosso país vai acontecer através de todos nós trabalhando em conjunto para que essa mudança aconteça. E aí não importa nome, não importa nada disso. O que importa é se de fato quem mais precisa receber esse atendimento, esse cuidado, essa oportunidade e a gente mudar a vida. Como você falou aqui, Paulo, o nosso principal cliente é isso. Tudo que a gente faz, no final, é para gerar uma transformação sistêmica, soluções sistêmicas, para que quem mais sofre nesse país deixe de sofrer, para que quem menos tem oportunidade passe a ter, para que quem menos tem preparação para as oportunidades tenha preparação para poder acessar essas oportunidades. E a gente só vai conseguir fazer isso em escala se fizer junto. Muito bom. Bom, com isso, eu queria agradecer todo mundo. Te agradecer primeiro, mas mais uma vez, pela generosidade, não só da presença e das palavras também, sobre nós, assim, muito honrados com essa parceria e que ela, né, continue crescendo e ajudando a transformar vidas. No fundo, é isso que importa. Queria agradecer também a todos que assistiram aqui, que vão assistir. Lembrar que semana que vem a gente vai fazer um novo encontro, né, o CIT Business Impact, dia 24, para falar mais desse tema e de outros também ligados a essa transformação do amanhã. Então é isso. Muito obrigado a todos e a todas. Lemaestro, um grande abraço. Fiquem bem. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.